Vamos continuar o nosso tópico agora detalhando quais são esses itens que compõem o patrimônio na visão contábil. Nós vimos que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, e isso não muda, mas na visão contábil o patrimônio ele tem ativos, passivos e PL. Na verdade, ativo, passivo e PL. PL é a sigla que significa patrimônio líquido. Mas vamos lá, o que é que a gente pode aprender mais do que o ativo, além do que você já falou, Felipe, que é a parte positiva do patrimônio, além de ser a soma dos bens e direitos. Vamos então na telinha. O ativo, ele compreende os bens e direitos da empresa e figura do lado esquerdo do balanço patrimonial. Pronto. Nós vamos já ver o que é esse balanço patrimonial mais à frente. O balanço patrimonial é um demonstrativo contábil importante para a contabilidade, muito cobrado, que nós vamos começar a falar, mas a gente vai estudar mais à frente. Então, esse balanço, ele apresenta o patrimônio de uma forma organizada. E aí, do lado esquerdo desse balanço patrimonial, eu vou ter o quê? Eu vou ter o ativo. Mais à frente a gente vai mostrar. Representa o quê? Representa a parte positiva do patrimônio. São as coisas boas, né não? Então, bens e direitos. Eu vou ter carro, eu vou ter valores a receber, eu vou ter computadores. Então, isso são coisas boas, positivas. Agora, vamos trazer um conceito. Nós temos as normas contábeis chamada de pronunciamento contábil. E lá nos pronunciamentos contábeis, a gente vai ter o pronunciamento contábil número 00. Nós vamos chamar de CPC 00. E aí ele me diz que ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, como resultado de eventos passados. Ou seja, um recurso econômico que a empresa tem na forma de bens ou direitos, que é controlado por ela, ou seja, ela que vai dizer se vai guardar, se vai usar o bem, se vai vender o bem, se vai aplicar o dinheiro. Como resultado de eventos passados. Por quê? Porque para ela ter esse bem ou direito, esse ativo, isso aconteceu no momento passado. Então a empresa só tem o dinheiro em caixa porque os sócios integralizaram no passado o dinheiro na empresa. Entenderam? Ah, Felipe, show de bola. Então eu tenho aí, que a gente já falou, quais são os sinônimos de ativo. Apareceu até mais dois, né? A gente vai ter patrimônio bruto, ativo total, capital investido, capital aplicado e também nós vamos ter aplicações de recursos. Todos esses, né, todas essas palavras são sinônimos de ativo. Não esquece disso. O que mais? Olha, para ser enquadrado na definição de ativo, vamos começar a fazer questões, que isso é importante. Um recurso econômico presente precisa ser controlado pela entidade em decorrência de eventos passados? É isso. Nós vimos que um ativo, ele é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Então, o item ele está certíssimo. Avançando, agora nós vamos estudar o passivo exigível. Mas assim, Felipe, não era passivo? Era. Mas eu vou colocar assim, pessoal, e aí a gente vai explicar a primeira divergência que já entre duas normas. Fácil de entender, mas você precisa saber que as bancas, nessa divergência, é que ela quer cobrar e quer aí dificultar a sua vida. Combinado? Você precisa estar atento para isso. Então vejam, ele me diz aí que o passivo exigível compreende as obrigações da empresa, e são as obrigações com quem nós estudamos. Obrigações com terceiros. Eu estou enfatizando, mas já te dou uma dica. Presta atenção, neném, aqui comigo, ó. Pessoal, nós vimos que passivos são obrigações com terceiros, PL, patrimônio líquido, obrigações com os sócios. Se alguma questão ele chegar e só falar obrigações, na verdade ele está tratando obrigações com terceiros. Por isso que eu já coloquei aqui para você já começar a perceber isso. Entendeu? Então, se a empresa tem obrigações, tá?
quais são as obrigações. Não é passivo e PL, é só obrigações com terceiros. As bancas usam muito essa nomenclatura. Então, compreende as obrigações da empresa com terceiros e, conforme nós já vimos, ela representa a parte negativa do patrimônio. Sinônimos de passivo exigível. Eu vou ter o passivo real, capital de terceiros, capital alheio, e passivo, que vejo que eu coloquei um asterisco, justamente porque há aqui uma divergência na doutrina e nós vamos mostrar por quê. Então, pessoal, o que é que acontece? O que é que acontece, tá? Presta atenção bem aqui. Olha, na verdade, o passivo, atualmente, seguindo as normas brasileiras de contabilidade, seguindo os pronunciamentos contábeis, ela tem uma visão e é como é feita na prática. Porém, a Lei 6.404, que está caduca, não foi atualizada, ela tem uma visão do passivo diferente da atualidade e acaba divergindo. Claro que o que vale é o atual, porém, se ele pedir segundo a Lei 6.404 e já foi pedido, eu tenho que seguir mesmo não estando o correto. Entenderam? Não estando correto. Então vamos lá, olha. De acordo com a estrutura conceitual CPC 00, passivo é uma obrigação presente, ou seja, uma obrigação da empresa atual, de transferir um recurso econômico, ou seja, ela vai ter que transferir um recurso econômico para quitar a dívida como resultado de eventos passados. Então, se o funcionário trabalhou e a empresa está devendo salários ao funcionário, ó, isso é uma dívida atual, mas decorre de um fato passado. Show! E aí o que é que acontece, pessoal? Vamos lá. Eu tenho o seguinte. Na prática, que é o que utiliza na atualidade, tá bom? Que isso está de acordo com as normas contábeis, que inclui aqui os CPCs, que a gente vai falando ao longo do curso e falou inicialmente, tá certo? O passivo ele corresponde às obrigações com terceiros. Tá bom? E ele é sinônimo de passivo exigível. Ou seja, passivo é a mesma coisa que passivo exigível. Então, conforme as normas contábeis, o passivo está separado do PL. E o passivo é sinônimo de passivo exigível e corresponde somente às obrigações com terceiros. Porém, a Lei 6.404 de 1976, ela diz que o passivo ele corresponde à soma de quem? Do passivo exigível que seria dividido em passivo circulante. São tópicos que você vai aprender no futuro. Mas o que é passivo circulante? São as dívidas que ele chama de longo prazo, de curto prazo, até 12 meses, tá? E o passivo não circulante
são as dívidas de passivo não circulante, são as dívidas de longo prazo, acima de 12 meses. E o passivo teria também dentro dele o patrimônio líquido, entenderam? Show de bola? Então, o passivo seria passivo exigível mais PL. Pessoal, aqui ainda é o início. A gente vai repetir muito isso. Mas o que eu quero que você entenda com isso, tá? Presta atenção para mim, tá certo? Olha, o que é que eu vou te explicar? Essa é uma divergência, você tem que levar para a prova, a gente vai, nas próximas aulas, a gente vai falar isso várias vezes até você fixar. Mas o que é que eu quero que você leve? Que hoje, na prática, as empresas e 99,9% das questões consideram o passivo sinônimo de passivo exigível, tá? É isso daqui que você deve levar para a prova. Combinado? E o passivo está separado do PL, são duas cores distintas. Porém, se ele fizer uma questão e falar, segundo a lei 6.404, passivo é sinônimo de passivo exigível, está errado. Por quê? Porque para a lei 6.404, que não foi atualizada, tem uma literalidade e passivo é igual a passivo exigível mais PL, mais patrimônio líquido. Entenderam? Perfeito? Então, toma muito cuidado com isso. Show de bola? Avançando, agora vamos falar do patrimônio líquido ou situação líquida. Então, o patrimônio líquido é a parcela do patrimônio que pertence à entidade. Fechado? Na verdade, é a obrigação que a empresa tem com o sócio. Então, eu tenho aqui é a parcela do patrimônio que pertence à entidade. Ou seja, se a empresa, vocês vão perceber depois, se a empresa acabar, a empresa pega seus bens e direitos, quita suas obrigações e o que sobra é o patrimônio líquido para que os sócios resgatem o investimento que foi feito. Então, o patrimônio líquido representa os valores que os sócios ou acionistas integralizaram na constituição da empresa, ou seja, é aquele capital social que a gente estudou, é o dinheiro que os sócios entregaram para a empresa e o resultado de suas atividades, porque a empresa ela vai ter compras e vendas e ela precisa apurar suas receitas e despesas, que é algo que a gente vai ver também mais à frente. Mas a empresa vendeu mercadorias, ganhou 10 mil. Gastou com despesa de salário, aluguel, 8 mil. Então ela teve o quê? 10 mil menos 8 mil, lucro de 2 mil. Mas ela pode ter prejuízo. Então já saiba disso. O patrimônio líquido, também chamado de, nós já vimos, capital próprio, nada mais é do que a diferença entre o ativo e o passivo exigível, ou apenas passível, da entidade. Então, pessoal, o patrimônio líquido, ele é ativo menos passivo exigível. Se o ativo é bem mais os direitos e passivo exigível são as obrigações, claro, com terceiros, o PL vai ser bens mais direitos menos as obrigações. Fechado? Combinado? Então não esquece disso, tá? Não esquece disso. E olha, se o PL ele é ativo menos o passivo, se eu passar para lá, isso é a mesma coisa que eu dizer que o ativo é igual a passivo mais PL, mais patrimônio líquido. E por que que eu digo isso? Combinado? Por que que eu digo isso? Né? Sendo que a nota é ativo, P é passivo e PL aí é patrimônio líquido. Que é o que a gente vai estudar
posteriormente, que é a equação fundamental do patrimônio. Então, a contabilidade ela tem uma equação fundamental do patrimônio, que é justamente essa fórmula. Nós já estamos dando o spoiler, mas saiba que eu vou ter essa configuração, onde o PL é eu pegar os ativos e diminuir meus passivos exigíveis. Aqui são alguns itens que estão lá dentro. Claro que a gente vai conhecer com o passar do tempo, que é o capital social, reserva de lucros e reserva de capital, tá bom? E reserva aí de capital. Pronto. Pessoal, sinônimos de patrimônio líquido a gente já viu. Eu vou ter capital próprio, recursos próprios, passivo não exigível, situação líquida, tá? E riqueza líquida. Situação líquida é porque a gente vai ver que entende-se alguns, e aí é assunto do próximo, né? Tópico, que é a equação fundamental do patrimônio, que só teria patrimônio líquido se essa situação líquida for positiva. Mas muitas bancas já vêm utilizando o contrário, mais à frente a gente vai ver. Então, conforme o pronunciamento CPC 00, o patrimônio líquido é a de participação residual nos ativos após a dedução de todos os seus passivos. Ou seja, o patrimônio líquido ele é ativo menos passivo. Fechado? Combinado? Então, pode observar que está até dentro do conceito que ele tem. Show de bola? Bom demais. Excelente. E aí, o que é que eu vou ter mais? Olha, uma questão. Com relação ao patrimônio objeto da contabilidade, é correto afirmar que o capital social de um empreendimento comercial é o montante de recursos aplicados em seu patrimônio. Pessoal, cuidado, tá? E aí você tem que tomar cuidado. Por quê? Olha, o capital social, ele é o montante de recursos que os sócios ali se comprometem a entregar para a empresa. É aquele dinheiro inicial que ela faz. Mas ele diz, é o montante de recursos aplicados em seu patrimônio. Não, na verdade, é a origem desses recursos. Tem que tomar muito cuidado. Show de bola? Então, aqui, o item está errado. O ativo patrimonial, ou seja, o ativo, é composto por bens, direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica? Não. Nós vimos o quê? Nós vimos que o ativo é o conjunto de bens e direitos. Fechado? De uma pessoa física e jurídica. Show de bola? O montante dos bens e dos direitos de uma pessoa física tem o mesmo valor de um passivo real, tá? E aí, pessoal? Cuidado, né? Porque o passivo real é o passivo propriamente dito, são as obrigações. O montante de bens e direitos, isso é o quê? É o ativo. E o ativo, ele é igual ao quê? Ele é igual ao passivo mais o PL, e não apenas ao passivo. Ao se calcular os direitos reais, que são os bens, ó, e os direitos pessoais, que são os direitos, pertencentes a uma empresa, está se calculando o ativo patrimonial dessa entidade. Show de bola? Então, item perfeito. É isso que a gente tem. Fechado?
o patrimônio líquido de uma empresa é a diferença entre o valor nominal e o valor real da empresa. Não. Patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo, conforme nós já vimos aqui anteriormente. Ó, ele é a diferença entre ativo e passivo. Combinado? Pronto. Olha aí o balanço patrimonial que a gente tanto falou. Então, esse balanço patrimonial, ele é o que nós falamos aqui para você. Então, balanço patrimonial, ele é um demonstrativo contábil que representa o patrimônio da empresa em um determinado momento. É uma foto que a empresa tira, né, eu gosto de chamar, é uma selfie que a empresa tira dela em determinado momento, para saber o que ela tem de bens, direitos e obrigações. Então, o balanço patrimonial é o patrimônio organizado. E aí eu tenho, do lado esquerdo do patrimônio, eu tenho um ativo que corresponde aos bens e direitos, que é onde os recursos são aplicados. E do lado direito do patrimônio, eu tenho um passivo com patrimônio líquido, que são as origens dos recursos. Então, os recursos, eles vêm para a empresa ou por meio, tá? Ó, aqui, ó, ou por meio de empréstimos, financiamentos, ou por meio dos sócios. Fechado? Então, aqui já é um spoiler, ainda não é nem o estudo, mas olha, eu tenho que sempre o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, sempre o ativo é igual ao passivo mais PL. E aí, esse demonstrativo contábil é um relatório que a empresa precisa saber o que é que ela tem de patrimônio. Então, ela vai ter, que aqui eu tenho, como eu falei, as origens dos recursos. Aqui são as obrigações com terceiros. Quando vê o nome só obrigações, já falei. Então, aqui eu tenho obrigações com terceiros. Tá? E o patrimônio líquido, eu tenho obrigações com os sócios, tá? Que aí o ativo corresponde aos bens e direitos, como eu falei, onde os recursos são aplicados. O passivo e o PL são as origens de recursos, então os recursos são originados deles para serem aplicados no ativo, na compra de bens para revenda. E aí o patrimônio líquido, como ele é o interesse residual dos ativos depois de deduzir todos os seus passivos, ele é o quê? Ele é os bens mais direitos menos as obrigações, tá bom? Que aí acontece que são o quê? Que são as obrigações com os sócios. Quando a empresa termina, apurou, a empresa vai entregar esse dinheiro aos sócios, é onde os sócios entregam aí o seu dinheiro. Então, por fim, a gente tem que, ao analisar diversos balanços patrimoniais que eu tenho aí das empresas, o analista percebe que tanto o lado esquerdo como o lado direito desse tipo de relatório contábil sempre apresentam o mesmo total em unidades monetárias. Uma maneira de entender essa constatação é que tanto as aplicações como as origens de recursos da empresa são sempre retratadas, respectivamente, como o quê? E aí, pessoal, são retratadas como o quê? Olha, nós vimos aqui, tá certo? Eu vou ter do lado direito o ativo, do outro passivo e PL, o gabarito é a letra A de aluno aprovado. Então, nós já fomos mostrando para você aqui um spoiler da aula, né, do assunto posterior. Por que o assunto posterior? Não é a aula posterior, que a próxima aula vamos fazer uma lista de questões só sobre esse assunto, para a gente finalizar com chave de ouro, né? Estuda a teoria junto com questões e depois faz uma lista de exercícios. Mas quando a gente for começar a equação fundamental do patrimônio, a gente já adiantou. Por quê? Porque o patrimônio, a contabilidade é uma ciência que foi bem estudada, foi organizada para controlar o patrimônio. E ela está bem estruturada. E aí, sempre o meu ativo, bens e direitos, tem que ser igual ao meu passivo mais PL, que são as obrigações. Uma parte com terceiros, outra com os sócios.
E aí, claro que o PL também é essa diferença entre ativo e passivo que a gente vai estudando ao longo do tempo. Fechou? Vamos dar aquela, ó, na paradinha, dinha. Na aula seguinte, vamos fazer as nossas questões.